Meus amigos, vamos então seguir com as nossas reflexões sobre norma jurídica. Estamos tratando da classificação das normas jurídicas. Na videoaula anterior, nós comentamos 8 tipos de classificação das normas jurídicas. Mas a doutrina, ela capricha, ela faz questão de trazer várias classificações. Então nós vamos falar mais 8, são 16 classificações. Essas classificações, elas contribuem para a nossa compreensão sobre as normas jurídicas. Pois bem, nossa referência doutrinária principal, Paulo Nader, Miguel Reale, quanto a essas classificações. Pois bem, quanto à sanção, a doutrina classifica as normas jurídicas em normas mais que perfeitas, perfeitas, menos que perfeitas e imperfeitas. Então, são 4 modalidades aí. O que seria uma norma mais que perfeita? É aquela que, diante de uma violação, ela gera 2 consequências. A primeira no sentido de nulidade ou anulação do ato, e a segunda no sentido de uma possibilidade de sanção de penalidade ao infrator. Então, por exemplo, alguém se passa por uma outra pessoa e realiza um negócio jurídico, e celebra um negócio jurídico, falsifica um documento, usa indevidamente o nome da outra pessoa e faz um negócio jurídico em nome da outra. Pois bem, esse negócio, ele certamente não vai ter a sua validade reconhecida, ele vai ser anulado. E essa pessoa, ela pode ser responsabilizada, ela pode ser considerada aí um estelionatário, responder no âmbito criminal. Então, ao mesmo tempo, a norma traz uma possibilidade de sanção para o infrator e comina também de nulidade ou permite o reconhecimento da nulidade daquele ato que gerou aquela consequência. Nós temos também a classificação da norma como norma perfeita. O que seria a norma perfeita? É aquela que, diante da eventual violação, ela prevê apenas a nulidade do ato ilegal, mas não traz uma sanção para o infrator. Então, por exemplo, um negócio jurídico, ele é celebrado mediante coação. Então, apenas vai acontecer, o reconhecimento da nulidade desse ato. Mas você que foi coagido, você não vai sofrer uma sanção diante daquela situação. Temos também a norma menos que perfeita. O que é a norma menos que perfeita? É aquela que traz uma sanção para o infrator, mas não traz uma nulidade para o ato. Então, ela traz uma consequência, de caráter aí, coativo, impositivo para o infrator, mas não gera nulidade do ato. Um exemplo que nós poderíamos mencionar a lei prevê, a lei civil, que a viúva, por exemplo, existindo patrimônio a ser objeto de inventário com os herdeiros do falecido, para ela se casar novamente, antes da partilha desse patrimônio, ela deveria se casar pelo regime de separação de bens. Vamos imaginar que não seja observado essa questão. Então, nesse caso, não há uma nulidade do casamento, apenas uma determinação normativa no sentido de que o ato seja praticado de uma maneira ou de outra. Ou seja, poderia gerar necessidade aí de alteração desse regime de casamento, mas o casamento não seria anulado. E temos, por último, quanto à sanção, as normas imperfeitas, que são aquelas que, para certas obrigações ou certas circunstâncias, caso não seja cumprido aquilo que se espera, não há uma consequência jurídica
nem no sentido de sanção, de coação, nem no sentido de nulidade. Então, a doutrina menciona, por exemplo, as obrigações decorrentes de dívida já prescrita. Então, se você quiser, você faz aquele pagamento, né? A parte que receber esses valores terá a obrigação sido cumprida e aquele que pagou não pode receber de volta, pedir judicialmente de volta. As questões envolvendo dívida de jogo, a doutrina também cita esse exemplo. Então, são situações que não há uma previsão específica, são às vezes obrigações até naturais, não há uma previsão de consequências jurídicas para certas obrigações que esperam sejam cumpridas. Bem, uma outra classificação que nós temos é quanto à qualidade da norma, diga-se, quanto ao conteúdo do que se ordena. Então, quanto a essa classificação, as normas elas podem ser preceptivas, elas podem ser positivas, no sentido aí de permissivas, e negativas, no sentido de proibitivas. O que seria uma norma preceptiva? É aquela que determina que seja feito de certa maneira. Então, ela já estabelece como deve ser feito. Tem que ser feito e como deve ser feito. A norma positiva, permissiva, ela apenas permite uma ação ou omissão, mas ela não determina a obrigatoriedade de que seja feito. E temos as normas negativas, que são as proibitivas, que proíbem uma ação ou omissão. Essa é a classificação. A 11ª classificação, das 16 que nós vamos mencionar, quanto às relações de complementação da norma. Essa é a classificação doutrinária. A norma pode ser primária ou secundária. O que seria a norma primária? É aquela que tem por objeto a própria ação. Elas podem, eventualmente, ter o seu sentido complementado por uma outra norma, mas ela, de certa forma, já traz um comando. E temos as normas secundárias, que são aquelas que complementam o sentido das primárias, ou então elas tratam de outras normas. Então, por exemplo, nós temos a LINDB, Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. É um exemplo de norma secundária, porque ela trata de como as normas serão tratadas, respeitadas. Não é isso? Temos também uma outra classificação, aqui passamos para a 12ª classificação, quanto às relações da norma com a vontade das partes. No tocante a esse quesito, nós temos a classificação das normas em cogentes ou dispositivas. No curso de Direito, vocês vão ouvir muito essa expressão norma cogente. O que significa isso? Então, a norma cogente é a norma taxativa, impositiva. Ela tem uma imperatividade absoluta. A norma cogente, ela ordena ou proíbe algo de uma forma absoluta, não podendo ser modificada pela vontade das partes. Então, é essa a característica principal da norma cogente. Ela não pode ser alterada pela vontade das partes. Então, por exemplo, todos os requisitos, as formalidades para a celebração do casamento, as partes não podem deliberar sobre isso. Tem que simplesmente obedecer da maneira como está previsto lá no Código Civil. A obrigação de transferir um imóvel por meio de escritura pública, as partes não podem pactuar em sentido diverso, já que a lei estabelece a obrigação da escritura pública. É uma norma cogente. Agora, existem normas cuja imperatividade ela é relativa. São as normas dispositivas. São aquelas que permitem aos destinatários dispor de uma maneira diferente, por vontade expressa dos interessados. Então,
Então, por exemplo, as partes podem deliberar consensualmente, elas podem pactuar sobre o local para pagamento, para cumprimento de uma obrigação contratual. Então, nesse caso, a gente considera aí uma norma dispositiva, aquela que pode ser objeto de deliberação, de pacto entre as partes. Uma 13ª classificação é quanto à natureza das disposições. As normas podem ser materiais ou instrumentais. As normas materiais são aquelas que definem direitos, deveres. Por exemplo, aí você tem o Código Civil Brasileiro, que trata aí, né, de muitos direitos e deveres. O Código Penal estabelece também as tipificações criminais, as sanções. E temos as normas instrumentais, que são aquelas que estabelecem a forma de realização do direito, a instrumentalização, os procedimentos que devem ser adotados para fazer valer as normas materiais. São as normas formais, são as normas instrumentais. Essas normas, a gente poderia citar aí como exemplo o Código de Processo Civil, o Código de Processo Penal, traz toda a estrutura, todo o procedimento, todo o rito, a ritualística a ser observada no trâmite das ações. Então não é uma norma material que está ali estabelecendo um comando específico relacionado a condutas, a comportamentos, mas estabelece parâmetros, regramentos de caráter ritual para o trâmite de ações ou organização do próprio sistema. São as normas instrumentais. A 14ª classificação, quanto à flexibilidade ou arbítrio do juiz. Então, as normas elas podem ser rígidas ou abertas ou elásticas. O que é uma norma rígida? Ela não deixa uma margem de discricionariedade para o julgador. Por exemplo, a lei prevê a inimputabilidade até os 18 anos. Né? A imputabilidade penal é a partir dos 18 anos. Então, mesmo que o juiz entenda que o adolescente de 17 anos ele já tem consciência plena dos seus atos, ele já tem toda uma experiência que permita a ele a imputabilidade não acontecerá, porque, nesse caso, a lei estabelece de maneira distinta e não dá ao juiz essa discricionariedade, essa abertura, essa autonomia para deliberar quanto à forma da sua aplicação. Por isso, a norma é considerada rígida, ou seja, é uma norma que não é flexível. E temos a norma elástica ou aberta, e que eu intitularia flexível, né, nesse sentido de arbítrio do juiz, que é aquela que traz cláusula geral, conceitos mais amplos, conceitos vagos, que permitem ao juiz uma certa liberdade para interpretação e decisão. Por exemplo, quando a lei estabelece justa causa. Então, o que seria a justa causa no caso concreto? Quando a lei fala de boa-fé objetiva, às vezes é preciso o juiz analisar casuisticamente, analisar a situação concreta debatida no processo, para ele verificar o grau para a aplicação dessa cláusula aberta, né, de se considerar uma justa causa, de se reconhecer a má-fé nessa concepção objetiva. Então, são situações que o juiz ele tem uma autonomia maior para averiguar casuisticamente a circunstância prevista na norma. A 15ª classificação é quanto ao modo de presença no ordenamento jurídico. Nesse caso, a norma ela pode ser explícita ou implícita. A norma explícita é aquela que define objetivamente uma conduta. A norma implícita são aquelas normas que, consequentemente, não são explícitas quanto a esse
padrão de conduta, de comportamento, e deixam certas lacunas, espaços em branco, e que dependem da doutrina, da jurisprudência, da interpretação do juiz para serem aplicadas da forma mais adequada. Então seria aí essa explicação para essa classificação apresentada pela doutrina. E a última classificação quanto à inteligibilidade da norma, ou seja, quanto ao processo de compreensão da norma. E aí nós teríamos as normas de percepção imediata, de percepção reflexiva e de percepção complexa. O que é uma norma de percepção imediata? É aquela norma que é facilmente compreendida pelo intérprete. É aquela norma que facilmente vai ser entendida, percebida e compreendida pelo próprio cidadão a partir de uma simples leitura. Às vezes o comando normativo ele é muito objetivo e não gera nenhuma dificuldade para a compreensão do real comando. Temos também as normas de percepção reflexiva. São aquelas que demandam um certo esforço intelectual para serem compreendidas. Mas elas podem ser compreendidas pelos profissionais do direito, as pessoas que lidam aí no dia a dia da prática jurídica. E também temos as normas de percepção complexa, que são aquelas que demandam muita acuidade intelectual para serem compreendidas. E essa está mais voltada para o trabalho dos juristas, dos pesquisadores do direito, quando buscam a apresentação e defesa de teses mais complexas e buscam compreender o fenômeno jurídico a partir de aspectos não só normativos, mas também principiológicos, axiológicos, buscando compreender todo o sistema de uma maneira harmônica e adequada na perspectiva daquilo que a norma quer apresentar como comando. Então essa é a classificação, essas são as formas de classificação das normas jurídicas a partir desses autores que nós consideramos como referência para a nossa reflexão. E uma outra questão também destacada na doutrina diz respeito aos atributos para a validade da norma: vigência, legitimidade, efetividade e fundamento, que são aspectos relevantes. Pois bem, o que seria essa vigência? Ela diz respeito à validade formal da norma. Para que a norma ingresse no mundo jurídico e produza, obviamente, aí os seus efeitos, ela deverá apresentar a sua validade formal, ter sido emanada do poder competente e observar os trâmites legais. Então, isso que diz respeito aí à questão da vigência. Não basta a norma estar em vigor por ter obedecido o período de vacatio legis, que é aquele período entre a sanção da norma e o momento em que ela surte os seus efeitos, na sociedade. É preciso também observar esses aspectos aí de validade formal. Além disso, a legitimidade, ela diz respeito ao exame das fontes de onde emana a norma. Então, se as fontes são legítimas, a norma também, em tese, o será. A norma ela deve reunir basicamente 3 requisitos no tocante à questão da legitimidade. Ela deve ser emanada do órgão competente, e esse órgão ele precisa ter a competência em razão da matéria. Então aquela matéria que foi objeto de deliberação normativa precisa ser da competência daquele órgão criador criá-la. Então às vezes a gente tem normas aí de iniciativa, por exemplo, do executivo. O legislativo não poderia iniciar essa proposição normativa. E o respeito ao processo legislativo é outro aspecto aí para essa legitimidade da norma. No tocante à questão da efetividade,
diz respeito ao fato de a norma ser observada pelos destinatários e pelos aplicadores. Então não basta a norma existir no papel, ela precisa ser uma força viva na sociedade, surtindo aí os seus efeitos. E com isso, a gente entra na questão da eficácia social, que diz respeito ao cumprimento efetivo dessa norma no plano social. Em razão disso, nós teremos, portanto, condição de constatar a validade da norma a partir do reconhecimento a esses atributos. E a norma também tem o seu fundamento, que diz respeito ao valor, ao fim almejado pela norma no contexto axiológico, um objetivo de caráter axiológico que precisa também ser obedecido, ok? Grande abraço a todos vocês. Então, na próxima aula a gente continua fazendo as nossas reflexões importantíssimas sobre introdução ao estudo do direito. Até mais!